Prosseguindo então nos sinais do fim na nação israelita, no retorno para Canaã, vamos falar agora sobre a profecia que descreve esse retorno e conversão de Israel como as dores de parto. Separei Jeremias capítulo 30, versículo 6. Esse texto ele diz: perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombros, como aqui está dando a luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Então Jeremias está vendo um tempo de dor extrema para Israel. Tá, ok? Que os homens estão como dores de parto, como vivendo as dores de parto. E a questão das dores de parto, qual é? A questão, a simbologia das dores de parto é algo crescente, porque as dores de parto vão aumentando até que chega a hora, né, do acontecimento, a criança vira à luz. Então, dores de parto significa, vamos dizer, uma quantidade de dor até que Israel reconheça que Jesus Cristo é o Messias. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo ele faz uma profecia interessante, claro, até interpretando o que o Antigo Testamento vem falando sobre o momento futuro de Israel. Ele fala de um momento que ele diz, pois que quando disserem a paz e segurança, ou seja, virá um período da história da humanidade que a humanidade falará o seguinte, olha, existe segurança, em especial Israel falará isso. Israel hoje vive uma certa segurança na terra. Às vezes ocorre, nesse momento que nós estamos aqui falando, 13 de maio, está tendo um momento de um conflito grande, onde o Hamas, que é um grupo terrorista, está jogando foguetes e Israel está respondendo com bomba. Né? Mas, vamos dizer, eles acreditam que esse tipo de ataque eles vão conseguir, vão ter pequenos problemas, mas eles acreditam que o mundo árabe hoje já está respeitando eles. Isso é verdade, os judeus estão se sentindo seguros hoje. Então essa primeira parte dessa profecia do apóstolo Paulo sobre Israel e sobre o mundo, né? Ele diz que viria um período em que as pessoas diriam a paz e segurança. Nós sabemos resultados em 2019 e 2020, em que o judeu Jared Kushner, genro do Donald Trump, dirigiu muitos acordos de paz no mundo com árabes. Nós encontramos esse noticiário na internet. Ele dirigiu muitos acordos de paz e os árabes já aceitando, inclusive aceitando, países árabes aceitando até a possibilidade da construção do templo, o que algumas décadas atrás, quando eu comecei a estudar teologia, isso era algo inaceitável para os árabes. Né? Toda notícia que nós líamos, eu já fui assinante de revista judaica, tudo, eles diziam que se surgisse indícios de uma ação para construir o templo de Israel, haveria uma guerra. Né? E hoje os líderes árabes, muitos líderes já não estão vendo mais assim. E aí por muitos motivos, né? Alguns até desacreditando na profecia de que, na tradição de que Maomé teria ascendido aos céus de Jerusalém. Hoje, historiadores demonstram que essa foi uma tradição muito depois da morte de Maomé. Então, na verdade, Maomé nunca ascendeu ao céu de Jerusalém. Isso foi uma invenção. Deixou de ser uma história, né? Aquela fábula foi rejeitada. Então, muitos árabes hoje, eles veem, bom, a história diz realmente que Maomé não subiu ao céu de Jerusalém, então eles diminuíram aquele sentimento, né? Aquela heresia que dizia que Jerusalém era uma cidade santa para eles. Então, até isso tem favorecido. Mas a verdade chegaria um momento, então, que Israel diria a paz e segurança, né? Esse momento hoje eles têm, ou seja, já avançaram muito, mas ainda tem que avançar mais. Por quê? Porque o Hamas está lá agindo num país árabe. De alguma maneira, Israel vai conseguir uma segurança com todos esses países, inclusive com a Palestina, né? Que fica lá na faixa de Gaza, que representa a região onde estavam os filisteus, né?
simbolicamente é uma guerra entre Davi e Golias, né? Mas só que nesse caso aqui, os filisteus hoje eles estão muito enfraquecidos, né, se comparar. Eles seriam um Golias, vamos dizer, bem fraquinho. Estou falando Davi e Golias simplesmente por ser Israel contra a região da faixa de Gaza, que era onde ficava a Filístia. Bom, então o apóstolo Paulo diz: a paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, certamente o apóstolo Paulo não está falando de Adolf Hitler e da Segunda Guerra Mundial, né? Porque aquela ali eles escaparam, tá bom? Então, a não ser que a Segunda Guerra Mundial fosse a grande tribulação, como alguns defendem, né? Mas nós vemos que não. Por que a Segunda Guerra Mundial não pode ser a grande tribulação? Porque o que nós interpretamos, e que todos, 100% dos intérpretes dizem, é que ao fim da grande tribulação, Israel aceita Jesus, né, como Salvador. Por quê? É o que está profetizado nas 70 semanas de Daniel. Daniel profetizou que ao fim das 70 semanas seria dado fim aos pecados de Israel, ou seja, eles se convertem, né? E essa conversão está ligada diretamente a aceitar Jesus Cristo como Messias. Tá bom? Então, isso não aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, ela não pode ser a grande tribulação para Israel, apesar da Segunda Guerra ter durado 7 anos. Então, esse certamente é um momento futuro, né? E como vai ser essa pressão, mas pelo que nós percebemos, hoje o mundo, se resolver o mundo tomar a atitude maligna de dar fim a um país, a um povo, né, armas o mundo tem. Infelizmente, o que a Bíblia descreve é que realmente virá um indivíduo chamado de anticristo maligno, que a intenção dele será destruir totalmente Israel. Interpretação das palavras de Jesus Cristo, que disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o anticristo destruiria totalmente Israel. Tá bom? Então, repetindo a leitura desse versículo, ele diz que Israel chegaria um momento em que eles diriam: temos paz e segurança. Isso provavelmente é o momento que eles assinam o acordo de paz, a aliança com o anticristo. Eles dirão: temos paz e segurança. Mas por que lhes sobrevirá essa repentina destruição? Também a interpretação vem das 70 semanas de Daniel. Essa aliança, tá ok? Em que eles dizem a paz e a segurança, ela tem uma duração prevista de 7 anos. Segundo a profecia, essa aliança ela é rompida na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, tá ok? Então, por isso ele diz que sobrevirá uma repentina destruição. A repentina destruição, então, é essa destruição que o anticristo começa a fazer na metade da semana, em que também Daniel profetizou que seria colocada uma abominação desoladora no templo. Então, é esse momento em que ocorre essa repentina destruição, como as dores de parto, porque ela começa na metade da grande tribulação, e aí por esses 3 anos e meio as dores de parto vão aumentando, até que no fim da grande tribulação, vamos dizer, Israel já está num estado que ela vai recorrer a Jesus Cristo como o Salvador, porque realmente ele estará totalmente cercada. Nós veremos no futuro o estudo da grande tribulação e de como será essa batalha que é chamada Batalha do Armagedon. Ainda falando sobre as dores de parto, em Apocalipse capítulo 12, versículo 2, bom, esse texto de Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher. Nós vamos estudar esse capítulo com detalhes mais à frente e ver todas as possibilidades, até histórica, de interpretação, mas essa mulher, nós definimos ela como o povo de Deus. Eu vejo que é a melhor forma de definir quem é ela na Bíblia, tá ok? E essa mulher, ela dá à luz a um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Então, quem é essa mulher? A Israel, que deu à luz a Jesus, o Messias, tá ok? Mas depois diz que esse menino foi levado para Deus, tá ok?
e começou uma perseguição a essa mulher. Então esse texto ele parece ser uma descrição de uma perseguição de Satanás a Israel, em especial a Israel. Durante toda a era da igreja, Satanás perseguiu a igreja? Sim, mas ele também perseguiu Israel, né? Israel, tanto pela Igreja Católica quanto pelos reformados e depois por outros governos como Adolf Hitler, Israel foi muito perseguido. Então aconteceu perseguição à igreja, mas aconteceu também perseguição a Israel. Então essa perseguição a Israel, pelo que nós observamos, ela é relatada em Apocalipse capítulo 12. É bom vocês lerem esse texto, depois nós vamos fazer um estudo detalhado sobre ele. E essa mulher que é perseguida, tá bom? Essa mulher diz que ela estava grávida e com dores de parto. Então, exatamente por aparecer o dores de parto, nós identificamos na profecia, essa é uma expressão usada em relação a Israel. A igreja ela não passará por essas dores de parto. A igreja ela passará por um princípio de dores. Esse princípio de dores, né, por exemplo, os pré-tribulacionistas, como normalmente a Assembleia de Deus se posiciona, eles acreditam que o princípio de dores é um período anterior ao arrebatamento. Nós não sabemos se de 1 ano, não sabemos se de 1 mês ou se de 10 anos. Né? Se a igreja vai ser arrebatada daqui a 10 anos, por exemplo, e o princípio de dores começa agora, tá ok? Mas as dores maiores seriam já dentro da grande tribulação e quem viveria seria Israel. Então, Apocalipse capítulo 12, ele tem essa interpretação que se trata de Israel, porque é Israel que dá a luz ao Messias, tá bom? Mas essa mulher é protegida e é indicado exatamente o tempo por 1260 dias. Por quê? Porque a perseguição da mulher, ela ocorre em metade da grande tribulação. 1260 dias, exatamente 3 anos e meio. Ou seja, veja a ligação da palavra do apóstolo Paulo, né, com o Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, é dito que essa mulher, vamos até abrir para ler esse versículo, né, ela é protegida, né, por 1260 dias. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Né? Então, a mulher está sendo perseguida pelo dragão, ou seja, Satanás está perseguindo Israel, tá ok? E aí ocorre um momento assim crucial em que Satanás ele lança uma grande perseguição. Por que o dragão lança uma grande perseguição? Seria esse momento da metade da grande tribulação, tá ok? Quando o anticristo ele começa a fazer uma perseguição a Israel, já que Israel, pela profecia, nós entendemos, não aceitou adorá-lo como Deus. Essa seria a provável atitude. Ele queria sentar-se no lugar do Messias, ser recebido como Messias. Israel não vai identificá-lo como Messias. Qual o motivo? Nós assim, não temos todos os detalhes, mas a profecia diz claramente que Israel realmente não vai aceitá-lo, ou seja, a aliança será rompida. A princípio, Israel, vamos dizer, dá crédito a ele, e talvez ele receba até, vamos dizer, como Messias, acreditando nele em alguém que venha fazer o bem para Israel. Mas depois de um certo tempo, ou seja, depois de 3 anos e meio, eles não são mais enganados pelo anticristo, ok? Então tem mais 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. E 3 anos e meio equivale a quê? Equivale a 1260 dias. Então veja, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, ela vai ser protegida do dragão por 3 anos e meio, por 1260 dias. Então todos esses são números que nos ajudam a ver realmente que o apóstolo Paulo, né, e o texto do Apocalipse está se encaixando, e claro, falando o mesmo que Daniel falou no estudo das 70 semanas. Mateus capítulo 24, versículo 8, para comparar
essas dores de parto de Israel com o princípio de dores que nós acreditamos que a igreja vai participar. Né? Então, se nós abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículo 8, aqui no sermão profético, Jesus Cristo ele começa a falar, né, sobre as coisas futuras, depois da pergunta dos discípulos sobre a estrutura do templo, tá ok? E ele diz que nos últimos dias surgiriam, no versículo 5, falsos cristos, enganariam a muitos, ou seja, aqui tanto para Israel quanto no período da igreja. A igreja ainda está na terra nesse momento, ok? Depois, se levantará nação contra nação, ou seja, vai haver guerras, né, terremotos, pestes, fome, uma série de problemas. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o versículo 8 que nós queremos ler. Então, o que significa esse princípio das dores? Esse princípio das dores significa uma perseguição, um sofrimento, tá bom? Então, olha, vão entregar vocês para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes. Então, esse princípio de dores, antes da grande tribulação, como ele é interpretado, é um momento que indica perseguição à igreja no período ainda que ela está aqui na terra, né? No período anterior à grande tribulação. A igreja não passará pelas dores de parto finais, mas o princípio de dores, né, tudo indica que a igreja, então, ela participa, porque, claro, esse momento aqui que Jesus está falando ainda é antes do fim da era da igreja. Porque você continua lendo esse texto, versículo 8, até o versículo 14, em que Jesus Cristo está falando ainda sobre a igreja. E agora ele vai falar no versículo 14 sobre o fim da era da igreja. Olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. Qual fim? O fim da era da igreja, ou seja, o fim do tempo da igreja aqui na terra. Tanto que depois desse versículo começa a grande tribulação. Esse aqui é um dos versículos chaves que os pré-tribulacionistas usam para explicar, né, que existe um fim antes da grande tribulação. Esse fim que Jesus falou aqui no versículo 14, que fim é esse? Esse fim é o fim da era da igreja. E se chega ao fim da era da igreja, então faz sentido você interpretar que a igreja deve ser tirada da terra.